mundo de muita... Por mais que o ser humano queira ficar numa boa, tem sempre que ficar olhando, de repente, quando ele vai ver, ele não está no caminho certo, ele está no caminho tortuoso. Então, eu, olhando lá minhas coisas de quando eu falava na rádio, eu achei alguma coisa e trouxe para a minha linguagem, né? Porque lá na rádio é diferente, aqui a gente já é mais, de uma maneira mais simples, porque o importante é entender o que nós falamos, não é falar palavras complicadas que a pessoa acha graça e nem entendeu na verdade o que é, né? Eu escrevi assim: a verdadeira esperança não se limita a uma atitude mental positiva, apenas ela é muito mais que o sonho de um otimista. Porque na verdade não adianta você só ficar sonhando, sonhar é muito bom, mas sonhar com os pés no chão, né? Na realidade, porque senão você fica sonhando alto e não bota os pés no chão, você fica nem lá e nem aqui na terra. Tampouco ela está baseada nas promessas encantadoras dos grandes líderes da terra. A esperança, entendeu? Porque os grandes filósofos, os grandes poetas, eles falam coisas lindas, palavras bonitas de esperança, né? E realmente a gente precisa ter esperança, mas nós temos também que buscar saber quem somos, por que estamos aqui, o que está acontecendo com nós, por que isso tem que acontecer com a gente, né? Não é só, estou aqui para trabalhar, ganhar dinheiro, comer e pronto. Não, não é. Por alguma razão nós estamos aqui. Então vamos procurar entender o que eu escrevi, porque eu também, cada vez que eu escrevo alguma coisa, eu acabo tirando sempre para mim. Na realidade, não existe ação ou pessoas que possam acender uma esperança estável no fundo do coração humano. Então, onde está o segredo? Onde está a fonte de tão alta virtude? É uma utopia falar sobre a esperança ou é algo alcançável? Claro, uma pessoa que tem fé, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que luta, eu até conversando com uma com outra pessoa, eu sei que se você deseja alguma coisa, você tem que se fazer por merecer. E se você estiver merecendo ir por 21 dias, e cada dia, por 21 vezes, você pensar seriamente naquilo, você acaba conseguindo, por merecimento, realizar. É como aquela história daquele homem, que ele saía arrumadinho, porque era o trabalho dele, ele era uma pessoa estudiosa, e ele tinha feito faculdade e tal, então ele saía arrumado com a pasta, como se ele fosse buscar já o emprego, como se ele já estivesse empregado, e era assim que ele ia procurar o emprego. E ele tanto fez, não perdeu a fé, que ele acabou um dia alcançando um lugar que tempos depois aquela pessoa que estava ensinando o serviço foi embora. Então olha o que Deus faz, pegou aquele homem que estava com esperança de arrumar emprego, colocou naquele lugar. Aquele homem estava esperando, pedindo a Deus que alguém aprendesse o que ele sabia, porque ele viu que ele não estava bem. Daí o corpo morreu, né? Porque o espírito não morre. Esse homem ficou no lugar. Então ele sempre teve esperança, mas esperança com os pés no chão. É o que a gente procura fazer aqui nessa casa. Esperança com os pés no chão. Sonhar é bom, se deve sonhar, mas não sonhe uma coisa assim de dá um pulão, que nem muitos aí fazem, degrau por degrau. Dependendo, você sobe rápido, ou então você sobe igual tartaruga, devagar, devagar. Chegou agora você já tem que ir embora, já passou seu tempo aqui, volta, tá, e continua daquele degrau. É assim a nossa vida aqui na Terra, segundo os profetas, segundo os cientistas espíritas. E aqui, olha o que está escrito: ao longo da história, a humanidade tem depositado sua confiança em sistemas políticos, fora outras coisas mais. Eu nunca vi a pessoa ser tão assim com política e com futebol, eu nunca vi. Mas tem gente, agora, nada é mal, só que tudo que é de mais e tudo que é de menos está fora do limite, não está no equilíbrio, não é? E nós temos que ajudar.
Porque às vezes eu sei uma coisa que o outro que está acima de mim sabe muito mais do que eu, mas eu posso ensinar para quem sabe menos do que eu. E é assim que a nossa vida é cíclica, a nossa vida, sabe? Por alguma razão, entendeu? Aqui diz também, muitos se preocupam com os sistemas políticos para depois ficar totalmente desencantado, frustrado e sem esperança. No entanto, durante séculos se pensou que a razão e a inteligência humana, os sistemas filosóficos, trariam esperança para o nosso planeta e também para nós. A gente sempre teve a esperança de que ia melhorar. Só que para 1/4 de pessoas que têm pensamento positivo e que quer melhorar, 3/4 não tem. Então fica essa confusão toda que nós estamos passando agora, né? E aqui diz assim: mas em vez disso, apenas ajudaram a aumentar. As pessoas que não têm aquela esperança que deveria ter, apenas ajudaram a aumentar a crise existencial das pessoas com discriminações, com queimadas, com preconceito e com outras coisas mais. Eu sempre falo, né, que é uma judiação os animais. Eu não sei se vocês viram na televisão, uma criança de 2 anos, não sei como ela escapou da mãe, vocês viram? E o cachorrinho saiu junto com a criança e acharam a criança e o cachorro. Olha só como muitos animais são mais inteligentes do que muitos seres humanos. E foi resgatado tanto o cachorrinho como, aliás, tanto a criança pequena como o cachorrinho que estava junto com a criança. Olha só, o cachorro acho que pensou, eu vou acompanhar essa criança, porque... Alguém viu na televisão? Você viu? Não foi isso que eu estou falando? Em contrapartida, milhões de pessoas nos asseguram que a maior esperança do mundo foi e continua sendo o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a nossa fonte de esperança, tanto para nós que cremos nele e para o nosso planeta também. É claro, porque, como sempre eu falo, a poluição pega a parte que a gente precisa respirar, das doenças. A parte de baixo, o lixo, os lixos que jogam na água, que os bichos morrem, as queimadas que estragam as plantações para a gente se alimentar, é tudo coisa do homem. E Deus deixou esse país, esse paraíso para nós, maravilhoso, só para a gente evoluir. Ele deixou até tudo para a gente nadar, tomar banho, beber água, deixou tudo para comer, deixou os peixinhos, e a gente está destruindo. Eu digo a gente, mas claro que é aqueles que fazem isso, não é? E com isso, quem está nessa época, uma boa parte é para fazer coisa errada. Outra boa parte está batendo cabeça para aprender, para acertar. E tem um quarto, que é pessoas que acreditam em Deus, em Jesus, no Evangelho, não importa a religião. O que importa é que lá em cima, quando a gente conseguir crescer e evoluir, o nosso grande mestre, o nosso Deus, nosso Pai, vai estar esperando por nós. Mas nós somos tão assim, abençoados por Deus, que olha, agora aqui, nós estamos com os mentores ajudando cada um de nós. E eu vou perguntar o que você tem, o que você está sentindo, mas eles já sabem tudo, cada um, o que tem, entendeu? É importante isso, sabe? Por isso que a gente não deve falar no chute, você precisa disso, não, você tem que ouvir e tem que, de acordo com a sua evolução espiritual, deduzir e falar. Mas não, tem muitas curandeiras por aí que olha, já fala, olha, é imposto, é aquilo, é não sei o quê. Tem a obsessão, mas tem também a pessoa que não consegue encontrar o caminho. Como tem a pessoa que, além dela ter uma vida de paz, ser serena, ser calma, ela também procura ajudar o próximo. Eu nunca vi tanta gente dando cesta básica, ajudando as pessoas que estão na rua, né? Como agora. E em compensação também, nós estamos descobrindo que quantas e quantas crianças que deveriam ter sido assistidas ou estar sendo assistida pela
como que nós podemos falar? Pelos responsáveis por cada cidade, por cada país, por cada setor. Agora eles estão vendo a falha deles, porque precisa o pobre dividir, que eu vi lá na televisão, porque eu vejo e leio e escuto. Uma mulher pegou uma marmitex que ganhou e dividiu pela metade para dar para a vizinha. Isso não é maravilhoso? Então, gente, mas nós não podemos mudar a cabeça de ninguém. Nós não podemos falar, olha, faça assim que dá certo. Às vezes pode, para nós, a gente acha que dá, para a cabeça da pessoa não dá. Então aqui diz assim, olha, porque Jesus, é importante a gente seguir o Evangelho de Jesus Cristo, porque Ele é a nossa fonte de esperança, tanto para nós que cremos nele e para o nosso planeta. E Jesus, esse excelente carpinteiro de Nazaré, esse cativante pregador que comoveu as multidões, esse sábio mestre que compartilhou o melhor ensinamento, esse ilustre reformador que ainda continua transformando vidas, é o que é o Filho de Deus, o nosso irmão maior Jesus, que veio ao mundo revelar o amor mais profundo do nosso universo e estabelecer também a maior esperança de todos os tempos. E por mais que procuremos, não encontraremos alguém igual a Ele. Claro, nós estamos num mundo de expiações e provas. Ele irradia, ele nos assiste, mas nós estamos longe de ver Ele. E eu conheço uma pessoa que eu não sei como que ficou a cabeça dessa pessoa, e eu respeito, porque o que eu vou fazer? Ele fala, você sabe, eu estava dirigindo, de repente, sabe quem estava sentando do meu lado? Jesus. Na mente dele, ele vê Jesus do lado. Agora, eu jamais vou falar para ele, Jesus jamais iria se mostrar desse jeito aqui, nesse planeta de provas e expiações. Mas, de repente, na maneira dele sentir e de pensar, ele imagina, e ele é como se estivesse plasmando, né, o Jesus do lado dele. Então nós, que estamos com os pés no chão, nós temos que agradecer demais a Jesus, porque Ele é que está brecando esse 1/4 de pessoas que ainda é do bem, que faz caridade, que tem fé, que acredita que esse mundo é para a gente se melhorar. E claro que quanto mais você tiver conforto, paz, um trabalho, um emprego, um ordenadinho, mais tranquila você vai ficar e mais energia boa, cabeça boa você vai ter para também ajudar e evoluir no mundo espiritual. Mas nós temos que entender que ainda nós estamos muito criança para poder já, de repente, né? Mas Deus está dentro de nós, por isso que nós falamos que nós somos divindade. E Jesus está no nosso coração. Então, se eu fechar os olhos e imaginar Jesus, eu vejo Jesus na minha imaginação, porque Ele está comigo em pensamento, entendeu? E aqui diz também, é por isso que devemos procurar conhecer Ele, porque Ele é o Salvador e devemos nos aproximar dele, mesmo que seja apenas para saber de quem se trata. Porque tem pessoa que não acredita em Deus, não acredita em Jesus, não acredita em nada. Mas só da gente procurar, querer saber um pouquinho da história dele, que há mais de 2000 anos, né? Que desde que eu me conheço por gente, a gente fala há mais de 2000 anos. Então já faz muito, muito, muito tempo, né? A gente sabe da história dele. Então se alguém quiser saber mais da história dele, vai ver que ele foi um homem bom, um homem puro, que Deus confiou a ele o trabalho de nos ensinar. E para a gente aprender que o sofrimento faz parte da nossa evolução, ele morreu na cruz. E ele aceitou que acontecesse isso com ele, que era para ajudar a humanidade. Porque conhecendo-o, descobriremos que ele é o amigo mais maravilhoso que nós temos no mundo. Por mais que nós tenhamos amigos, mas Jesus
se a gente se ligar com Ele, em nome de Deus, em nome de Jesus, eu vou fazer uma cirurgia, eu vou fazer uma operação, eu vou visitar tal pessoa está doente, em nome de Deus, ajuda aquela pessoa, em nome de Deus, coloca aquela pessoa no lugar. Quanto mais a gente pensar, só vai ser bom. Agora, de repente, aquela pessoa tem até o anjo da guarda dela falando com ela, mas ela está tão nervosa, que ela não consegue escutar. É por isso que a gente tem o yoga, a gente tem os relaxamentos, a gente tem as horas de ficar quietinho, sereno e procurar não pensar em nada para ver como é que nós somos, como é que nós estamos. É por isso também que a gente fala, se olhe no espelho. Eu conheço gente que fala, Deus me livre, eu nem me olho no espelho. Você tem que olhar no espelho porque você não sabe nem quem é você direito. Você não sabe nem por que você está passando por isso. Tente pelo menos se olhar para você saber como você está fisicamente. E depois tente entrar dentro de você para você avaliar. Por que eu faço isso? Por que eu aceito isso? Por que eu luto por isso? Por que eu não perco a esperança nisso? Entendeu? De início, podemos até não acreditar nele, mas com sinceridade no nosso coração e com objetividade, analisaremos a vida deste supremo personagem de ontem, de hoje e de sempre. E quanto mais vamos conhecendo, mais o amaremos. E se o nosso fardo estiver pesado, basta lembrar no que o nosso querido irmão Jesus está fazendo por nós. Ele, com certeza, está nos ajudando. Me perdoe se eu não agradei muito, mas para sorte eu escrevi e olha, parece que alguma coisa falou assim para mim. Prepare alguma coisa porque, mesmo que você falou semana passada, vai que de repente você tem que falar de novo. Então eu achei que a melhor coisa era falar de Jesus. Porque nada como quando acontece qualquer coisa com nós, a gente fala, ai Jesus, ai me ajude Jesus. Outras pessoas falam, o sangue de Jesus tem poder. Porque Deus não é um ser fisicamente, né? Mas Jesus teve um físico como o nosso. Só que a pureza dele ainda está muito longe da gente alcançar. Mas um dia, não importa, um dia nós chegaremos lá. Tá bom? Então, que Deus nos abençoe. Tem alguém pela primeira vez aqui? Ainda não, tem a luz. Espera um pouquinho. Ah, sim, pode vir já. Então, aqueles que